É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está no ar mais um programa Subtexto, na sintonia da Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, 95,3 FM, as ondas do rádio, e também no YouTube. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio UFSCar, pela sintonia do rádio da FM, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você acompanha essa entrevista e outras da galera que semanalmente passa por aqui pelo programa Subtexto para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases e de textos. O convidado de hoje é um escritor. Ele acaba de lançar esse livro que está aqui, eu adorei, e a gente vai conversar bastante com ele, Uma Tragédia Latino-Sertaneja. É o escritor Felipe Fernandes, que gentilmente bate um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Felipe, seja bem-vindo, bom demais ter você aqui na nossa bancada virtual. Imagina, eu que te agradeço, Glauco. Boa tarde, ouvintes da rádio, boa tarde, internautas que nos estão vendo pelo YouTube. Fico muito contente de estar aqui com vocês hoje para falar sobre o que vocês quiserem me perguntar e, enfim, as curiosidades todas. Felipe, você mora em São Paulo Moro em São Paulo desde 2005, 20 anos, praticamente toda a minha vida adulta em São Paulo. e você é nascido onde? Eu nasci em Goianésia, Goiás. No interior do estado, 1984, e vivi praticamente toda a minha infância e adolescência nessa cidade. Saí de lá com 15 anos. E você foi direto para São Paulo. Você foi para estudar? Sua família mudou? Qual que foi o processo? Cara, eu fui formado nessa cidade, saí de lá para ir para Goiânia para fazer o ensino médio, eu sou jornalista por formação, então cheguei a fazer a faculdade na Universidade Federal de Goiás, e só vim para São Paulo quando eu me formei. Ainda tentei fazer alguma coisa como jornalista, escrevi para alguns veículos importantes, fui correspondente do UOL, morei na Espanha um tempo também, né, então escrevi para o UOL viagens enquanto estava ali vivendo, mas eu entendi que eu não era repórter, porque eu não queria ficar cobrindo tragédias, eu não tinha essa sanha que o repórter tem de estar no olho da notícia. Eu queria muito estar com as pessoas, mas eu não queria estar em qualquer momento das pessoas. Eu não queria ter que colocar um microfone ou ter que estar diante da dor do outro em qualquer momento. Eu poderia estar diante da dor do outro em determinados momentos específicos em que ela me permitisse chegar a isso para ouvir a história dela. Mas pela curiosidade da reportagem em si, aquilo não me interessava. Então, eu entendi que eu precisava fazer alguns movimentos ao longo desses anos e acabei fazendo um redesenho de vida. Mas tudo isso foi sendo meio intuitivo, né? Não foi algo planejado, mesmo porque essa experiência de vida, esse desenho de, de trajetória, é, acabou sendo fruto de muitos sonhos e desejos dessa criança, que eu fui lá naquele interior de Goiás. Eu era uma criança muito introspectiva, eu sonhava muito com o mundo, né? Você imagine, eu sou um cara gay, nascido no interior de Goiás. Eu brinco que eu nasci com 75 anos, porque eu tenho uma alma muito envelhecida, e eu já tinha noção disso, né, naquela época. Eu olhava para as crianças que eram mais ou menos da mesma faixa etária que a minha, eu olhava para aquelas, elas estavam brincando assim, e eu falava, o que está acontecendo? Eu não entendia por quê, o que elas estavam fazendo, né? Eu gostava de ler, eu gostava de fabular, eu gostava de rabiscar coisas, ainda que não entendesse o que que era aquilo, né, o que que significava escrever propriamente dito. Eu rabiscava coisas, eu escrevia frases, anotava coisas.
Gostava muito de ver filmes, conversar com gente mais velha que eu, e não gostava de brincar com os outros meninos, né? Meu irmão colocava uma vassoura no meio das pernas e ia correr no quintal achando que era um cavalinho. E eu achava aquilo ridículo, eu olhava para ele assim, eu não entendia o que que ele estava fazendo, apesar de compreender também o exercício de imaginação que ele fazia para viver aquela história. Mas eu era essa criança estranha, né, afastada de todos os outros. E para os meus pais foi uma experiência muito difícil conviver com esse menino, né? Esse menino esquisito dos outros. Então você imagine essa criança vivendo nesse interior conservador. Foi uma experiência muito traumática muitas vezes, vivida com muita complexidade nessa estrutura violenta, que precisa cumprir um tipo muito específico de como é ser homem, de papéis sociais muito específicos, e que acabou me moldando de alguma forma. Então, eu sonhava com muitas coisas, eu sonhava com conhecer outros lugares, eu sonhava com viver outras vidas, ainda que eu não entendesse que vidas eram essas, e eu projetava muito isso com as coisas que eu via no cinema ou com as coisas que eu via nas novelas, na televisão. Então eu fui adquirindo muito desse. Eu não gosto muito desse verbo adquirir, porque a gente não compra conhecimento, mas eu fui angariando muitas referências culturais que foram me formando ao longo desses anos para ser esse cara que eu fui sendo ao longo desse, que foi me trazendo para viver isso que eu vivi até chegar aqui e nesses anos todos de São Paulo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu acho que eu tergiversei a beça aqui com você agora. Não, eu tô adorando, adorando te ouvir. E daqui a pouco eu tenho uma pergunta para você sobre esses seus 75 anos. Mas eu queria convidar você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da 95,3 na Rádio Fiscar FM, Universidade Federal de São Carlos, que está acompanhando esse bate-papo com o jornalista e escritor Felipe Fernandes, que gentilmente vem falar um pouquinho da sua história e do livro que ele acaba de lançar. Para você que está acompanhando no YouTube, você está vendo aqui, ó, o livro Uma Tragédia Latino-Sertaneja. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele também a respeito do nome e da capa do livro. Então, você que está acompanhando a gente pela 95,3, vem aqui para o YouTube para você poder acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. Felipe, o que você lia nessa sua velha infância, como diriam os tribalistas? Olha, eu comecei a ler, na verdade, liam para mim muito. Eu tenho duas tias que fizeram muito esse papel de leitoras e de contadoras de história, vamos dizer assim. As minhas tias, elas moravam em Goiânia e elas vinham da capital passar os fins de semana na minha casa e elas traziam livros, historinhas mesmo de crianças, gibis, e elas liam para gente. Mas uma das coisas que eram muito importantes na minha história, que eu acho que é uma das coisas essenciais que nós estamos perdendo no dia de hoje, era a tradição oral do interior do Brasil. Então, os meus avós contavam muitas histórias para nós, né? A minha casa tinha um alpendre, que é uma palavra que já não se fala hoje mais, né? Assim, que era uma área que ficava na frente da casa, que não era uma garagem, era só uma área onde tinham cadeiras de fio com samambaias dependuradas, onde nós sentávamos depois do almoço e meu avô estirava a perna num tamborete e nos contava histórias de outras épocas, contava anedotas, piadinhas, e tinha uma sonoridade daquela voz do meu avô que é muito específica dessas histórias, e não era só do sotaque que ele tinha.
né, que é também uma sonoridade da própria história em si, de contar desse caos, né? Não é a gente diz muito no interior que é a historinha é o contar o caos, que é essa anedota ah, do sertanejo, né? O- a gente diz do sertanejo, muitas vezes a gente vai dessa ideia do sertão nordestino, mas no final das contas o Brasil está cheio de sertões, já também indo um pouco para a história do livro, né, por que chamam uma tragédia latino-sertaneja, que também é uma ideia de recuperar um pouco dessa ideia de que o Brasil está feito de muitos sertões, porque sertão é tudo que não é urbano, é tudo que está às aforas das zonas urbanas, como o próprio Brasil, né? O Brasil é tão gigante que tudo que está fora do que é urbano é sertão. Então, o Brasil em si é um grande sertão. Já diz o Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas. Então, o meu avô, e assim como os meus tios e outras pessoas que viviam aí nessa minha velha infância, nos contavam muitas histórias, e não eram só histórias de lendas ou coisas do nosso realismo fantástico, que não é nem tão fantástico assim, porque eram histórias tão naturais que aconteciam mesmo. É, porque eu sou capaz de jurar que eu já vi coisas que as pessoas duvidam que existiam, né? Mas das coisas das lendas, né? Das lendas, já escutei caipora, já escutei curupi. Então essas coisas todas eu sou capaz de jurar. Mas coisas que são, por exemplo, meu avô foi um dos pioneiros da cidade onde eu nasci. Foi uma das primeiras pessoas que saíram do interior de Minas Gerais e que vieram com os tropeiros, que chegaram lá naquele lugar e que fundaram a primeira vila, e que construíram aquele primeiro povoado. Então, contar essas histórias formam, de certa maneira, um caráter narrativo que ajuda a formar essa ideia de contar uma história. E hoje nós não escutamos mais as pessoas porque a gente não conversa mais com o outro, né? A gente está muito conectado aqui. Obviamente a gente está aqui conversando e você me escuta, as pessoas que estão nos ouvindo através da rádio, estão nos escutando pelo YouTube. Mas quantos de nós para depois de um almoço para ter um dedo de prosa com outra pessoa? Quantos de nós toma um pedaço do dia para papear com alguém? A gente tem perdido um pouco desse tempo de qualidade para ter esse momento da própria fabulação da vida real, né? Da própria elaboração das nossas histórias de vida, de contar um pouco do que foi o nosso dia. Eu não sei se as pessoas chegam em casa hoje para contar como é que foi o seu dia, e não só reportar, né, ponto a ponto, o que eu fiz, mas contar aquilo que foi curioso, aquilo que foi romanesco. O que é o romanesco? É aquilo que é digno de ser um romanceado, romanceado no sentido de trazer para o gênero, né? Trazer no sentido do literário, daquilo que eu posso contar como uma boa história, numa mesa de bar, numa mesa de um jantar qualquer que eu vou ter com os meus amigos, e, e trazer uma história curiosa para alguém. A gente precisa recuperar um pouco dessa oralidade que a gente tem perdido, né? E isso é importante. Então, voltando à sua pergunta, as minhas tias e os meus familiares contavam muitas histórias até o momento em que eu pedi para ler. Eu queria ter livros na mão. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. O primeiro livro que eu pedi para ler foi Nas Margens do Rio Pietra, eu sentei e chorei, do Paulo Coelho, porque foi um livro que eu vi numa propaganda, ele estava lançando, acho que foi em 93, 94, ele estava lançando esse livro e tinha uma propaganda gigantesca numa revista, e eu achei bonito o título. E fiquei curioso. Eu devia ter uns 9 anos, 9, 10 anos.
fiquei curioso com aquele título e pedi para uma dessas minhas tias, falei assim: a senhora, eu chamo as minhas tias, né? O pronome de tratamento é esse, senhora, peço a bênção. A senhora me dá esse livro de presente? E ela me deu. E foi o primeiro livro que eu li por pura e espontânea vontade de eleição, né? Assim, eu me lembro como se fosse hoje. Não entendi patavinas do que lia, porque não era um livro adequado para a idade que eu tinha, mas eu li de início a fim, procurando muitas vezes no dicionário. Dicionário, gente, era um livro, às vezes a gente precisa explicar. Dicionário era um livro gigantesco, com um monte de palavras em que a gente consultava. Eu não estou sendo debochado, gente, é porque realmente tem gente que não sabe o que é dicionário. Hoje em dia, tem gerações que já não entendem mais o que significa o que é um dicionário. E isso eu estou dizendo porque na minha vida, que paga as contas, eu trabalho com RH, eu já trabalho com pessoas de gerações mais novas que realmente não entendem o que significa algumas coisas, né? O que que Lista telefônica também não, né, Felipe? lista tele, guia, atlas. Eu falei assim, o que a gente estudava no Atlas para abrir, a pessoa não sabia o que era um Atlas. Então, algumas coisas ainda me surpreendem, mas o mundo caminha para frente. Então, me surpreendem, mas não me assustam. E a gente tem que acompanhar o movimento das coisas, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o jornalista e escritor Felipe Fernandes, que conta um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, fala um pouquinho de literatura, fala um pouquinho das suas percepções de mundo, para você que está acompanhando a gente em 95,3 FM, aqui na sintonia da Rádio Fiscar, e para você que está acompanhando a gente no YouTube. Se você não está, vem para cá, é só você entrar no canal Glauco Keller, ativa lá as notificações e toda semana tem um entrevistado, uma entrevistada, falando um pouquinho de letras, de frases, de textos. E quero fazer um convite especial para você que acompanha semanalmente o programa Subtexto. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é um sebo, uma livraria, um espaço muito legal e é nosso apoiador cultural, está aqui com a gente desde o mês de junho. Lá no Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, além dos HQs. E se você curte vinil, tem muito vinil. Tem MPB, jazz, blues, rock, tem muita coisa mesmo. E CD também. O Canto das Letras é um espaço elegante, é um espaço aconchegante. Lá você toma o seu café, bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, enquanto você ouve o seu vinil e escolhe a sua obra da literatura nacional ou universal. E, claro, tem sorteio de livro todo mês aqui no programa Subtexto. E agora, no mês de novembro, o Canto das Letras está completando 30 anos de vida. Começou lá em Marília, mais interior do estado de São Paulo, e há 11 anos está aqui em São Carlos. E para comemorar esses 30 anos, tem 2 caixas com 3 obras muito legais e 2 autores da literatura internacional. A primeira caixa é uma caixa do George Orwell, com as maravilhosas obras A Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E tem também a Jane Austen, é isso aí, para você que gosta da Jane Austen, né? É uma escritora que já foi roteirizada, já foi filmada, tem Orgulho e Preconceito, Persuasão e Razão e Sensibilidade. É só você ficar atento, atenta aqui nas postagens do programa Subtexto e também do Canto das Letras. E se você quiser mandar um salve, mandar um alô para o Serginho, perguntar de uma obra, de um discão de vinil, lá vai o WhatsApp, 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. Canto das Letras, compra, vende e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Felipe, eu queria entrar um pouquinho na discussão acerca do romance, é uma tragédia latino-sertaneja, perdão. Quando você fala que você é um
Você nasceu aos 75 anos, que você tinha uma alma mais velha quando você era criança. É bastante curioso porque eu tive essa percepção quando eu li o seu livro. Acho que a literatura brasileira, assim como a literatura universal hoje, né, é uma literatura que dialoga muito com a rede social, o conceito de microconto surgiu e tem microcontos maravilhosos, né? A literatura ela é mais clean, mas você conseguiu fazer uma mescla que eu achei muito legal e foi por isso que o seu livro atraiu o meu olhar. Você trouxe um tema extremamente relevante e contemporâneo, que é uma paixão gay, uma paixão proibida, uma paixão que vive percalços, e ao mesmo tempo você tem uma narrativa muito descritiva, uma narrativa lenta, uma narrativa que tem, obviamente, ação, mas que leva o seu leitor exatamente para os espaços que você quer. Então é um livro que eu acho que caberia muito na forma de escrita dele, no final do romantismo, no começo do realismo, no final do século XIX, com uma temática extremamente atual. Então você olha para o passado e ao mesmo tempo você está olhando para o futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro para a gente, como ele surgiu, é, e como que você pensou em descrever essa história dessa maneira que você fez. O livro ele surgiu com uma necessidade de entender o que era uma identidade antes dela ser o que ela era. O que que eu quero dizer com isso? Todos nós cumprimos papéis sociais, né? A gente falou disso um pouco já no início da nossa conversa. Então, antes de eu ser o Felipe que está aqui com você, eu já era alguma coisa lá atrás. Eu fui sendo moldado ao longo desses anos. Então, a partir dessas minhas reflexões, eu fiquei pensando o que teria sido eu não fossem essas forças violentas desse lugar onde eu nasci. Se eu tivesse vivido sob temperatura, sob condições normais de temperatura e pressão, o que seria de mim? Então, eu pensei nesse peão, Miguel, que nasceu neste lugar fictício, porque eu não poderia causar nenhuma intriga com qualquer cidade goiana, então eu inventei uma cidade que é uma mescla de várias cidades. Eu já tenho muitas intrigas com o meu estado natal, já não, né, não posso causar mais nenhuma. Então eu inventei uma cidade fictícia onde Miguel nasceu, que é a cidade de Baíra. A cidade de Baíra é uma amálgama de todas essas cidades goianas, que é conectada por um fio que é muito típico do Brasil, do interior brasileiro, né? Então a gente reconhece um pouco dessas características, não só lá no interior de Goiás. Se a gente vai aqui no interior de São Paulo, a gente vai ver um pouquinho. Se a gente vai no interior de Minas, a gente vai ver um pouquinho. Interior de Mato Grosso, a gente vai ver um pouquinho, porque faz parte desse nosso imaginário. Então, esse Miguel nasce lá, nessa panela de pressão do que é esse conservadorismo brasileiro. E ele está aí sendo moldado por essas forças e ele quer ser o que ele precisa ser. E ele vai buscar uma maneira de fazer isso porque existe uma frase no livro, não exatamente com essas palavras, mas que diz assim: a água, quando ela precisa escoar, quando ela precisa escorrer, ela vai achar o caminho. Né? Ela vai encontrar por onde passar, não importa o que está na frente. E o ser humano é a mesma coisa. Ele, quando precisa ser, não importa o que está acontecendo com ele, ele vai ser o que ele tem que ser. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, pode ser, cada um tem o seu processo.
Para alguns é mais doloroso, para outros é menos, para alguns leva mais tempo, para outros menos tempo, para alguns provoca-se mais com outras pessoas, para outros é mais um processo interno, mas vai acontecer. Então, a partir dessa ideia, eu entendi o que, que vai acontecer com esse peão. E o que, que aconteceria se esse peão conhecesse outra pessoa que vem de um contexto totalmente diferente, de uma outra estrutura social, totalmente de um outro país. Eu não poderia fazer isso fazendo esse estrangeiro vir de uma estrutura muito díspar, porque eu não conheço outra estrutura muito díspar. Eu preciso escrever de algo que eu conheço, né? Eu não poderia fazer um japonês, porque eu não conheço a cultura japonesa. Então eu precisaria escrever, naquele momento em que eu estava fazendo o livro, algo que estava muito próximo do meu conhecimento. E nesse momento eu tinha vivido algumas semanas no México, encantado com aquela cultura mexicana, e lá eu tive o estalo de falar. Acho que é o Eduardo Galeano que fala das veias da América Latina e tal. E eu falei, cara, as coisas aqui são tão parecidas conosco, mas ao mesmo tempo tão outras. Acho que esse narrador precisa ser mexicano. Então, eu entendi que essa história precisaria ser contada sobre esses dois paralelos, né? Essa panela de pressão vivida por esse peão goiano, que precisa ser o que precisa ser, e esse narrador mexicano, que vai ser transferido para esse interior goiano, que não entende o que é, em busca do que quer ser. E desse encontro vai surgir alguma coisa. Mas para surgir alguma coisa, eu preciso catalisar, né, essa transformação. E o que catalisa essa transformação, no final das contas, é a tragédia. E a tragédia anunciada, porque ela está no título. Eu não quero enganar ninguém. É um livro triste, é um livro que vai acontecer uma série de questões absurdas, dolorosas. Ah, as pessoas normalmente me escrevem depois que leem, falam assim: você não tinha o direito de fazer isso comigo. Eu falo assim: realmente, eu não tenho o direito de fazer isso comigo, mas eu faço. Né? Porque o bom da literatura é isso, é o deslocamento, é tirar o leitor do lugar. E eu não acho que a literatura tenha que dar aviso de gatilhos, né? Porque o lugar de resolver gatilhos não é na literatura, é na psicoterapia. Então, E é uma já moda essa, né, Felipe? Eu concordo plenamente contigo. Me incomoda muito quando tem aviso disso, aviso daquilo, porque acho que, de fato, a arte ela precisa surpreender para o bem, para o mal, ela precisa chocar e ela não pode ficar avisando, eu vou frustrar. Eu concordo plenamente contigo, mas eu quero fazer uma pergunta para você a respeito da capa do livro, que também é lindíssima. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, tá vendo a capa aqui. Se você está acompanhando a gente pela Rádio Fiscar, procura aí, joga no Google. Uma tragédia latino-sertaneja, Felipe Fernandes, Felipe com dois L's, e você vai encontrar uma capa lindíssima. E eu queria que você falasse um pouquinho dela também. E a respeito do título, o título veio depois do livro escrito. o título veio depois. Já falo da capa. Eu acho que é importante, só para terminar o raciocínio anterior, a tragédia ela precisaria ser o catalisador, e para que ela acontecesse, eu precisaria que a linguagem, que foi a pergunta que você fez, só para não deixar a pergunta totalmente sem resposta, ela precisava, ela precisava de um tempo específico dela. Né? Eu não poderia correr com essa linguagem. Eu não tenho pressa com o texto.
hoje o leitor tem uma necessidade de ir rápido com as coisas. E se você vai rápido, você perde detalhes. Você perde o tempo do sofrimento, assim como você perde o tempo do amor, assim como você perde o tempo da ternura, assim como você perde o tempo da contemplação, assim como você perde o tempo do tesão, assim como você perde o tempo da, do desejo, né? É importante que as pessoas, ao lerem o livro, sintam o desejo que esses dois homens têm um pelo outro, assim como também sintam o ódio que existe no subtexto, não fazendo o trocadilho aqui com o título do programa, mas que existe na história do triângulo amoroso que se forma para que essas tragédias existam. Então, o texto ele não tem pressa, porque a vida não tem pressa, né? Isso é importante ficar claro. A gente fica aqui correndo e competindo com sabe-se lá o quê, a não ser com a gente mesmo, muitas vezes. A gente precisa entender que nós temos que ter o prazo para digerir as coisas. Então, só para terminar o texto. Em relação à capa do livro, a capa do livro está baseada num quadro do Almeida Júnior. O Almeida Júnior é um pintor brasileiro do século XIX, importantíssimo para nós. Ele pintou e representou a figura do caipira brasileiro. Então, se você vai à Pinacoteca do Estado de São Paulo, você vai ver muitas das obras dele. E se você provavelmente estudou em escola pública, no seu livro de história, você deve ter visto o quadro do Almeida Júnior do caipira picando fumo em algum momento do seu livro didático, porque é uma das obras que mais é reproduzida em livros paradidáticos desse país. O Almeida Júnior pintou esse quadro chamado Derrubador Brasileiro. O Derrubador Brasileiro é um lenhador. Esse lenhador está descansando, a gente não sabe se sozinho ou não, e ele está descansando de uma forma muito lânguida, de uma forma muito sensual, é, seminu, com as calças arriadas. Sugestivamente, as pessoas param para conversar sobre, né? Eu brinco que existe ali uma bagagem e bem exposta. é, E as pessoas brincam muito com isso porque é um quadro muito erótico, é, do Almeida Júnior. Mas, ao mesmo tempo em que existe esse erotismo, existe uma fragilidade muito grande nesse homem que é totalmente bruto, porque ele tem uma mão machucada, ele está fumando um cigarro, ele tem um perigo que a gente não sabe por quê, porque ele pode, né, ele tem ali essa coisa bruta que pode derrubar uma árvore, mas ao mesmo tempo tem esse rosto de traços muito finos. E ele representa muito essa dicotomia desse peão e desse narrador, que a gente não sabe exatamente onde transita. Né? Para quem lê o livro, não quero dar spoiler nenhum, mas para quem lê o livro sabe que os dois estão sempre transitando nessa fímbria entre o que é, entre as características definidas pela sociedade, ser homem, né, ou ser homem de verdade, muito entre aspas, para a nossa sociedade latina sertaneja, né? Essa característica do amante latino, do macho representativo brasileiro. Então, muitas vezes, você escuta, principalmente homens gays, não sei, depois os ouvintes podem comentar se tem alguém aqui que escutou, teve a mesma experiência que eu. Tudo bem você ser gay, desde que você pareça homem.
desde que você represente determinadas características. Quando eu contei para o meu pai que eu era homossexual, ele perguntou para mim: "Mas você vai se vestir de mulher?" Essa era a única preocupação que ele tinha, né? Então, o, a homofobia, ela é a filha preferida do machismo, né? Ela é a primogênita favoritíssima, ela é a 01 do machismo, para fazer aqui a brincadeira com a família preferida dos conservadores, né? É, então, para brincar um pouco com essa dicotomia também, dessa representação do que é ser um homem nessa brincadeira, esse quadro que está em domínio público, ele é original do acervo das Belas Artes do Rio de Janeiro, mas está exposto, eu acho que ele ainda está exposto, emprestado, aqui na Pinacoteca da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Então, quem estiver por aqui, dá para vê-lo, é uma coisa absurda vê-lo de perto, lindíssimo. E eu tive a sorte de poder tê-lo na capa do livro, conversando com esse título, né, com o paratexto que a gente chama, porque o título, assim como a orelha e a quarta capa, tudo é chamado de paratexto, que são as coisas que complementam a, o objeto livro e formam essa leitura completa que depois, junto com o texto do miolo, dão a experiência total para o leitor que tem a, a, a coragem de entrar nessa jornada. Felipe, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Tinha muita coisa que eu queria te perguntar, mas foi bom demais te ouvir. Eu queria finalizar com duas perguntas. Uma delas é o que eu não te perguntei que você achou que eu ia te perguntar, e a outra pergunta tem a ver com projetos futuros seus, o que que você planeja como escritor, o que que você planeja no mundo literário, e já aproveito para pedir para você deixar contatos, redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais do Felipe Fernandes, para quem quiser conhecer um pouco mais da sua obra, Uma Tragédia Latino-Sertaneja. Gente, vale muito ver, vale muito conhecer. É um livro que se complementa no conteúdo e me atraiu muito, especialmente na forma. Então, vale muito conhecer. Mas, enfim, falei muito, quero ouvir você nessas três perguntas aí. Você foi muito generoso comigo, você não falou quase nada, você me deixou aqui tagarelar à vontade no seu programa. Você foi um sonho de entrevistador, porque você deixa a pessoa aqui de rédea solta. O que você não me perguntou, que eu achei que você fosse me perguntar, o que na verdade é um elogio para você, porque você não fez a pergunta que a gente, todo mundo, morre de preguiça de responder, que é o que tem de autobiográfico nesse texto, né? É, Nada. Não, é, essa pergunta sempre aparece. E no final das contas, a gente sempre acaba respondendo que existe muita coisa de autobiográfica, porque no final das contas, tudo que a gente escreve parte da gente, né? O escritor escreve a partir daquilo que ele sabe. Não, hoje, em tempos de autoficção, as pessoas sempre esperam que a gente escreva a partir da nossa experiência, né? Então, o texto não é um autobiográfico, mas existem coisas aí que se emprestam da nossa vida, coisas que a gente viu, né? Eu sou de Goiás, eu nasci em Goiás, então tem coisas que eu vi, que eu vivi, que eu peguei emprestado, né? Dos cheiros, das texturas, das paisagens, das coisas que são da minha própria experiência vivendo nesse lugar. E que para fazer real, né? Então,
Muitas pessoas que leem o livro vêm conversar comigo e falam assim: eu me vi naquela cozinha daquela casa de fazenda. Quando eu entro no Mão Amiga, que é o bordel do livro, eu consigo me ver lá dentro, eu consigo enxergar a cor da cortina, eu consigo ouvir a música que toca, eu consigo entender qual é o tipo de grito que se dá naquela cidade, ou como é a nuvem de poeira que sobe quando Miguel bate a bota no chão. Para ter esse tipo de efeito, eu preciso saber o que eu estou falando, né? Então eu preciso ter visto, eu preciso ter vivido aquilo de alguma forma. Então, tudo que a gente escreve é autobiográfico de alguma maneira, que a gente viu, que as coisas estão aí, né? É, Então, eu te agradeço muito a sua generosidade pelo convite, por ter me deixado aqui falar. Eu sou um cara que gosta muito de conversar, você percebeu, de prosear, de ter dois dedinhos de prosa aqui. Se me deixar, tivesse um cafezinho, então a gente ia longe aqui. Quem quiser me achar, eu estou no Instagram. O Felipe com dois L já estava tomado lá no arroba, então para me achar no Instagram é um Felipe com três L's, Felipe com três L's Fernandes. Eu estou lá tentando fazer desse Instagram alguma coisa interessante, porque no final das contas o capitalismo não tem coração e a gente precisa ser interessante o tempo inteiro para as pessoas é, gostarem da gente, continuarem ali de alguma forma apoiando, porque no final a gente não lança livro todo dia, nem todo ano, mas a gente precisa estar sempre gerando alguma forma de entreter as pessoas, e isso acaba indo para o lugar que você perguntou sobre projetos futuros, né? A gente está sempre produzindo alguma coisa. Tem muitos eventos vindo por aí. Eu vou fazer agora uma mesa dia 21 de novembro no Festival Mix Brasil, eu e a Monique Malcher. Dia 21 de novembro, às 16 horas, na Biblioteca Mário de Andrade, para falar sobre narrativas longas. Então, uma hora antes do evento, os ingressos ficam liberados. Quem quiser vir, fiquem à vontade. A gente vai bater um papo super gostoso para falar sobre criação literária, como é escrever romance, para falar sobre as possibilidades e as impossibilidades dentro desse festival incrível que celebra a diversidade. 33 anos já falando sobre cultura, sobre possibilidades, principalmente celebrando a diversidade LGBTQIA+. Eu estou escrevendo um romance novo, também tenho aí aventurado em outros formatos, morro de vontade de escrever teatro, mas ainda estou tentando. Enfim, a gente está sempre fazendo coisas, em algum momento futuro vai vir livro novo. O escritor não para nunca, porque a literatura, no final das contas, a gente fala, tem um poema que fala que o poema ensina a cair. Eu não me lembro exatamente de quem é o poeta, ou a poeta. Mas se o poema ensina a cair, para mim, a literatura é o laudo da queda, né? É o que faz depois que você cai. A história que você conta depois que você sobrevive. É aquilo que você conta depois que você sai capengando, sabe? Você sai mancando, todo escuriado, e você conta essa história para as pessoas e você dá conta da sua vida, mesmo cheio de hematomas, e faz disso algo interessante. Felipe Fernandes, escritor, passando aqui pelo programa Subtexto, contando um pouquinho da obra Uma Tragédia Latino-Sertaneja, que eu super indico, falando um pouquinho da sua própria história, falando de projetos. Eu vou ficando por aqui, mas você sabe, sábado tem mais um entrevistado, uma entrevistada falando de arte, de educação, de cultura aqui na sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscar, e também
no YouTube. Grande beijo, até sábado, até lá, tchau, tchau.